Salve Maria, sou o missionário Céu Roberto. Um vídeo aqui para a gente provar a Assunção de Maria. Sabemos aqui em Gênesis 5:24, Enoque foi levado para Deus, né? Foi arrebatado, né? Gênesis 4, Gênesis 5:24. Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o alevou. Olha, uma observação. O Velho Testamento aponta para a gente entender o Novo. São sombra dos bens vindouros, certo? O Velho Testamento a gente já tem as prefigurações para a gente entender o Novo, certo? Aqui você pega agora em segundo, deixa eu ver se é segundo Reis. Segundo Reis 2:11, ó. Sabemos que o profeta Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, ó. Segundo Reis 2:11, ó. Continuando no seu caminho, entendidos a conversar, eis que de repente um carro de fogo com um cavalo de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num trilbulhão. Aqui já vemos a revelação, cara. Homens que obedeceram a Deus, temente, foi arrebatado. Como o corpo de Moisés, que estava ali disputando em Judas 1:9, Miguel e Satanás disputando o corpo de Moisés, que Deus levou para si também. Corpo de Moisés, ó. Judas 1:9, ó. É aqui que a gente provamos que Maria foi levada de corpo e alma para a glória. Por que a gente entendemos? Porque Maria é a mais que obedeceu. Porque Maria, esses homens aqui, eles tiveram a mancha do pecado original, certo? E mesmo assim Deus poupou ele e o arrebatou. Maria nasceu toda perfeita, toda pura, toda imaculada e gerou o Manuel. Então esse ventre santo iria ser comido pelos vermes aqui na terra? Não, cara. Se Deus arrebatou Enoque, que obedeceu, se Deus arrebatou o profeta Elias, que obedeceu, se Deus arrebatou aqui o corpo de Moisés, e tanto em Atos, Mateus 17 ali, 3, ele aparece ali na transfiguração da montanha para mostrar pra gente que ele está na glória. Apocalipse 9:10, intercedendo, orando. Aqui, ó. Ora, quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio, ele disputava o corpo de Moisés. Não ousou fulminar contra ele uma sentença de execração, mas disse somente que o próprio Senhor te repreenda. Olha só que interessante. E para a gente entender, agora a gente chega para a gente entender Hebreus. Você pega Hebreus 11:5. Aqui, ó. Olha só. Aqui, Hebreus 11:4, já provamos aquele que morre continua clamando, intercedendo. Ó. Olha só. Hebreus 11:4, pela fé, ofereceu a Deus um sacrifício. Abel ofereceu um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela é que, apesar de sua morte, ele ainda fala, ó. Interessante. Agora você pega aqui Hebreus 11:5, ó. Pela fé, Enoque foi arrebatado, sem ter conhecido a morte. Olha só. Enoque foi arrebatado sem ter conhecido a morte. Gênesis 5:24. Olha só. E não foi achado, porque Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz, antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Agora você coloca aqui na ponta do lápis. Se Enoque foi arrebatado, foi levado para Deus porque agradou a Deus, Enoque tinha um pecado da origem de Adão e Eva. E foi arrebatado, Maria foi preservada desse pecado. Judas 1:24.
para ser imaculado, para dar luz ao imaculado. Se Enoque achou graça por ter obedecido, quem obedeceu mais? Enoque, porque agradou a Deus, ou Nossa Senhora? Enoque foi arrebatado, o profeta Elias foi arrebatado, Moisés foi arrebatado, seu corpo foi arrebatado, Deus levou para si. E Nossa Senhora também foi arrebatada de corpo e alma, levada para si também, porque ela é a mais que obedeceu. Você pega aqui em Lucas, ó, olha o que ela fala. Olha só. Lucas 1, 38. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a afastou dela. Olha só que interessante. Se Enoque não conheceu a morte, foi levado para Deus, porque obedeceu. O profeta Elias também foi arrebatado, não conheceu a morte, que obedeceu também. E muito mais aquela que deu a luz ao Emanuel. Iria perecer o seu corpo aqui na terra? Que interessante, cara. Aquela que gerou o Emanuel no seu ventre. Olha só, cara. É isso que a igreja, ela prega usando a escritura. Maria foi levado de corpo e alma. A assunção de Maria, a assunção de Enoque, a assunção de Elias, a assunção de Moisés e a assunção de Maria. Esses homens valorosos vão prefigurar a obediência. E quem mais obedeceu? Se esses grandes homens obedeceram, foi achado graça e levado para junto de Deus, e aquela que gerou o próprio Deus no seu ventre. Tanto que ela aqui, Apocalipse 12, está coroada com 12, Apocalipse 12, 1, ó. Apareceu em seguida um grande sinal do céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo de seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Aqui, ó. Maria assusta ao céu. Ascensão de Maria. Assunção, né? Ascensão foi Cristo levado na nuvem. Por quê? Porque ela obedeceu. Você pega aqui em Lucas 1. Olha só. Lucas 1. 38. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou dela, ó. Olha só, cara. Aqui, ó. Maria cumprindo a vontade, obedecendo com o sim de Maria. Aqui você pega aqui em Hebreus. Para fechar, cara, ó. A mais que obedeceu. Hebreus. Pai. Oi, nego. Cadê o cachorro, hein? Pai tá gravando. Cadê esse cachorro aí? Pai tá gravando. É nosso. Oi. Cadê esse cachorro? Vai lá que o pai já tá indo. Pai, Tá? cadê o celular? Tá cativa, pega lá. Olha só. Hebreus Cachorro. 11. Pai, cachorro, caçador. 11. 5, ó. Pela fé, o Enoque foi arrebatado. Deixa carregar, não deixa? Cadê? Como não fiz assim? Ó, pela fé, o Enoque foi arrebatado, ó. Sem ter conhecido a morte. E não foi achado, porque Deus o arrebatou. Mas a Escritura disse: antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Por isso que foi achado graça, porque ele obedeceu, porque ele agradou a Deus. Imagina aquela que deu a luz, dando o fiat, dando o sim. Agradou mais que os homens valorosos, porque os homens valorosos prefigura também essa ascensão de Maria. A mais que obedeceu. Que deu a luz à segunda pessoa da Santíssima Trindade. E a terceira pessoa da Santíssima Trindade pousou ela como sua esposa. E a primeira pessoa da Santíssima Trindade o assombrou com sua sombra.
Por isso que ela foi levada de corpo e alma para a glória, cara. Você acha que esse corpo ia ser consumido pela terra, cara? Aqui você já vê o grau da santidade de Enoque, da santidade de profeta Elias e a santidade do profeta Moisés. Aqui você vê a santidade perfeita, a imitação perfeita da obediência, da vontade de Deus em Nossa Senhora. Dando sim, faça em mim segundo a tua palavra. E o verbo, João 1,14, se fez, a palavra se fez no seu ventre. O verbo era Deus, estava junto de Deus, João 1, se fez no seu ventre. Que interessante. É por isso que a igreja, ela acredita e prega com esses versículos bíblicos. Tem mais versículos bíblicos para provar, mas esses aqui é o essencial. Por que Maria foi levada de corpo e alma? Porque ela mais que obedeceu. Porque é a perfeita imitadora. A perfeição do sim, do fiat de Nossa Senhora. Mais que de Enoque, mais que do profeta Elias, mais que do profeta Moisés. Se esses corpos desses homens não conheceram o pecado, não foi consumido pela terra, imagina o corpo daquela que gerou o santo, o corpo daquela que gerou o perfeito, protestantes. Interessante. Porque Hebreus 10:1, a lei, por ser apenas a sombra dos bens futuros, não sua expressão real, é de todo importante para aperfeiçoar aquele que assiste o sacrifício que se renova indefinidamente cada ano. Que interessante. Maria, ela é o modelo de perfeição, modelo de obediência, de serva. Porque ela deu à luz o perfeito. Salve Maria, sou missionário São Roberto. É simples, cara. Pela fé, Enoque foi arrebatado. Pela fé. Olha só. Sem ter conhecido a morte. E não foi achado porquanto Deus arrebatou. Mas a Escritura diz, antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Que interessante. Salve Maria, sou missionário São Roberto.